Apocalipse capítulo 2. Essa está sendo a terceira igreja que a gente falou, tem falado. E nós vamos ver hoje sobre a igreja de Pérgamo. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Hoje não vamos ter a projeção aqui no telão. Nosso computador chegou hoje. Nós estávamos dando a manutenção nele, melhorando. Então não deu prazo para a gente estar aí dispondo a Bíblia aqui na tela. Mas você acompanha aí na sua Bíblia. Se você tiver ali no seu smartphone, eu estou lendo na Nova Almeida Internacional. Apocalipse 2, Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que agora vamos ler. Eu peço que ela cumpra o propósito dela, eu peço que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos também, e o nosso coração seja preparado nessa hora pelo Teu Espírito, para que essa semente ela encontre lugar. E que toda e qualquer obra maligna para tirar, para roubar esta semente, seja frustrada em nome de Jesus. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Apocalipse 2, verso de número 12. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, verso 16, senão irei aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Irmãos, já oramos, e o tema dessa mensagem é uma igreja raiz nas perseguições e Nutella nas seduções. Talvez você já ouviu em muito esse termo raiz e Nutella. Hoje se usa ele para tudo. O que significa, na verdade, isso? Algo que se tornou um meme até. Na verdade, raiz e Nutella significam atitudes em relação a alguém ou a uma mesma coisa. Por exemplo, se você diz assim: fulano, ele é um estudante raiz. Significa dizer que é aquele estudante que rala, é aquele estudante à moda antiga. É aquele que vai numa biblioteca, é aquele que leva para casa tomos de livro, aquele que faz aquela pesquisa manuscrita. Já o Nutella é aquele meio gourmetizado, é aquele que talvez usa um tablet, né? Que faz uma pesquisa na Wikipedia, no Google, faz uma coisa rápida, ele tem um jeitinho diferente de fazer, não uma coisa tão rústica, não uma coisa tão grosseira, tão à moda antiga. Então se classifica às vezes muito essa distinção: fulano ele é
um professor raiz, ele é um jogador raiz, ele é enfim, é alguém que busca lá do seu original. O Nutella é aquele que mistura algumas coisas, que consegue se arranjar, tornar as coisas lembrando daquele cremezinho que a gente gosta de usar de vez em quando, só que é caro demais, né? Brincadeira. E a gente usa aquele cremezinho com gosto de avelã. E a gente prova uma versão mais fácil de ser degustada do que aquela coisa amarga de antigamente. O que eu quero dizer, irmãos, é que essa igreja, por vezes, era uma igreja firme. Por vezes, era uma igreja raiz, forte, no que diz respeito às lutas que ela enfrentava, às perseguições que ela vivia. Mas em outras áreas, como as áreas da sedução, do apego a algumas coisas do mundo, ela era uma igreja mais Nutella. Ela era uma igreja mais rala, que aceitava às vezes muitas coisas que não deveria aceitar, que vivia muitas coisas que não deveria viver. E eu queria que você percebesse algumas coisas comigo aqui, no contexto que essa igreja se encontrava. Verso 13 vai dizer que o ambiente que essa igreja se encontrava não era um ambiente tão favorável. Por duas vezes, o verso 13 vai mostrar que aquela igreja estava num lugar onde Satanás habitava. E depois, no mesmo verso, ele vai dizer que aquela igreja estava no lugar onde estava o trono de Satanás. Então, quando fala-se de trono, irmãos, fala-se de presença ativa, influência, governo. Veja, aquela igreja não estava num ambiente favorável ao evangelho. Não estava num ambiente em que os ares eram leves, mas pelo contrário, existia uma atmosfera pesada, de hostilidade. Sabe quando o evangelho não avança? Quando você vai conversar com alguns missionários, determinadas regiões, são regiões que parece que tem uma certa fluidez com o evangelho. Consegue-se pregar com mais facilidade. Consegue-se oportunidades com mais facilidades. De repente, o missionário já é chamado na escola da cidade. De repente, ele começa a fazer um trabalho com as pessoas do comércio. E parece que as coisas são fluidas, são leves. Mas existem outros ambientes em que o testemunho é exatamente o oposto, em que parece que há um entrave, parece que a coisa não rompe, parece que há um clima. Não, na verdade não é que parece, na verdade é. Na verdade existem localidades em que parece que está vivendo a mesma coisa que Pérgamo vivia. Satanás não apenas influencia, não é que Satanás esteja em uns lugares e outros ele não esteja. Ele é o príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas existem regiões, existem localidades, existem contextos em que a abertura dada ao inimigo é maior, por vários fatores que o homem promove. Então ele abre uma porta de legalidade para que o evangelho, então, não cresça. Eu lembro quando nós iniciamos o trabalho lá em Pedra Azul. Então, irmãos, pastor Ideci foi lá com uns irmãos. Logo no início, não existia nem ainda a igreja. E eu lembro que a primeira coisa que o pastor Ideci fez, além de orar, levantar o povo para orar, foi conversar com o prefeito da cidade. E naquela conversa, explicando o porquê da igreja estar ali, naquela cidade,
o projeto daquela igreja em abençoar socialmente aquela cidade e espiritualmente aquela cidade. O prefeito diz assim: isso nunca aconteceu na história de Pedra Azul. Nunca ninguém veio aqui num gabinete, que eu saiba, em nenhuma das gestões anteriores, e até a minha, para conversar sobre isso. E eu quero dizer que, como prefeito, eu entrego a chave da cidade de Pedra Azul à Igreja Batista Hebron. Irmãos, pode parecer uma coisa assim, isso é coisa de político. Não é não, irmãos. Era a autoridade da cidade entregando uma autoridade, uma legalidade para a igreja. Irmãos, isso é dizer, as portas da cidade estão abertas para o Evangelho. E glória a Deus que o trabalho em Pedra Azul tem crescido ano após ano. Todos os pastores que por lá passaram, e de uma forma tão linda, irmãos, as oportunidades. Pastor Júlio, ele é chamado para fazer oração na Câmara dos Vereadores da cidade. Ele é chamado todo dia do militar, faz-se um culto com todos os soldados da cidade. E ali se louva a Deus. Nem todos os soldados militares são crentes, mas existe ali uma abertura para que o Evangelho seja pregado. Nessa cidade não. O trono de Satanás está aqui. Quem governa a cidade no plano espiritual, no sistema da cidade, é Satanás. Barrando as oportunidades, perseguindo duramente a igreja. Esse era o contexto onde a igreja se encontrava. Aos olhos humanos, morar em Pérgamo era maravilhoso, porque era uma cidade bonita, era uma cidade culturalmente atraente. Irmãos, lá estava a segunda maior biblioteca da época, perdia apenas para Alexandria. Irmãos, o nome Pérgamo não é à toa. Disse que havia um desejo de aquela cidade ser um expoente na cultura. E houve-se um trabalho árduo para montar-se uma biblioteca lá, a maior que existisse. Só que o papiro, aquele material antigo que era usado para a confecção, para a escrita, era trazido do Egito. Chegou uma hora que o rei do Egito disse assim: não, agora chega. Não vamos mais trazer papiro para Pérgamo. Não era Pérgamo então, mas a autoridade na época desta cidade disse assim: se vocês não trouxerem o papiro, nós vamos fabricar o nosso próprio. Daí começou-se naquela cidade a produção do pergaminho, que era feito pela pele de cabras, de ovelhas, de carneiros. E ali era o material, o papel, vamos dizer assim, da época usado para escrita. Era o pergaminho, daí o nome Pérgamo. Então, morar naquela cidade era um status. Você mora onde? Eu moro em Pérgamo. Cidade elitizada, cidade esclarecida, um nível cultural elevado, mas Satanás continuava sentado no trono daquela cidade. A opressão, as filosofias, as muitas idolatrias, muitos deuses, até porque nossa mente é aberta. Esse é um grande problema de muitos que acham que têm uma mente muito aberta. Eu tenho uma mente aberta, pastor. Então, nós estamos abertos para todo tipo de diálogo, para todo tipo de conversa ecumênica, para que a gente consiga, cada um no seu espaço, ter o seu próprio Deus. Era essa cidade, irmão. E tem muito crente hoje adotando esse tipo de filosofia, de abertura. Muito crente midiático, muito pastor midiático, proclamando um discurso progressista, aberto. Não, isso daí é de boa, a gente consegue. Irmãos, respeito é uma coisa, aceitação é outra. Eu não vou tacar pedra, não vou te matar, você não vai me matar, porque a gente pensa diferente. Agora dizer que eu aceito, que a gente pode conviver junto. Uma vez, uma pessoa me ligou: pastor, tudo bem? Ela não era da nossa igreja.
conseguiu meu número na igreja. Eu sou fulana de tal, filha de fulana de tal. Eu conheci a mãe dela. E ela disse: ô pastor, é o seguinte, eu estou formando. Eu não lembro o curso que ela estava formando. E ela disse assim: eu queria que o senhor desse uma palavra na nossa formatura. Eu disse: só passar a data. E ela disse: a gente queria saber quanto que o senhor cobra. Eu disse: eu não cobro, eu não tenho costume de cobrar para levar aquilo que eu recebi de graça, que é a palavra. Aí ela deu glória a Deus no telefone. Ela ficou feliz, principalmente quando ela soube que eu não cobrava nada. E aí de repente ela disse: maravilha, pastor, então olha, nós vamos agendar, porque eu estou para conversar com o fulano de tal, que ele é líder. E ela foi dizendo, na verdade o que ela queria era me juntar com alguns outros sacerdotes eclesiásticos, de outras ramificações que não eram evangélicas, e que a gente se juntasse tudinho, ficasse todo mundo junto, cada um dava uma palavrinha. Eu disse: não, não vou mais não. Pode tirar meu nome, radical, encare como você queira. Mas o que eu tenho para falar, irmão, não aceita mistura. A palavra que eu tenho para pregar não aceita mistura. Jesus é o Senhor e acabou. Se não dá para eu proclamar isso e dizer que só Ele é o Senhor, não tem por que estar ali. E ela ficou meio sem graça, a alegria passou e aquele convite foi desfeito. O que eu quero dizer, irmãos, é que essa era uma cidade boa para primeira vista, alguém que olhasse: Pérgamo é uma boa cidade, nós vamos criar nossos filhos lá, e eles vão ser doutores. Irmãos, mas existia um sistema maligno que governava e influenciava aquela cidade, e que estava tentando também influenciar a igreja, estava tentando trazer a igreja mais a primeiro momento. Como eu disse, além da cultura, a questão religiosa. Para você ter ideia, existia na época, como você já ouviu, já tenho falado aqui nas outras ministrações, existia na cidade, na época do Império Romano, o culto ao imperador. Para você ter ideia, Pérgamo, ela era uma cidade tão voltada para essa questão religiosa, que ela construiu 3 templos para o imperador. O imperador fulano está vivo ainda, vamos levar, e não esperava morrer não, ainda vivo, nós vamos levantar um templo para ele, onde se oferecia sacrifícios, onde se levava incenso, onde se adorava o imperador. E por 3 imperadores que passavam, nos 3, Pérgamo levantou um templo dedicado à adoração ao imperador. Quando Paulo diz na sua carta de Romanos: se você com seu lábio proclamar que Cristo é o Senhor, será salvo. Aquilo não era uma profissão de fé no final do culto do domingo, não, irmão. Quem quer aceitar Jesus como Senhor? Não. Aquilo era uma profissão de fé e uma declaração de morte. Porque na época a adoração do imperador consistia em: queimava-se o incenso ao imperador e declarava-se: César é o Senhor. Só que o crente chegava lá e dizia assim: você tem que adorar o imperador, proclame que César é o Senhor. Chegava lá o cristão e dizia: Cristo é o Senhor. E quando ele dizia isso, ele não apenas professava a sua fé, mas ele declarava a sua sentença de morte também. Ele era morto porque ele se opunha ao imperador romano. E a espada do imperador captava a vida daquele cristão. Irmãos, era esse o contexto. Além disso, nesta cidade de Pérgamo existia um deus chamado Esculápio. O deus Esculápio era o deus da cura. Para você ter ideia, o símbolo que representava esse Deus, que tinha um templo ao nome dele, era o símbolo das 2 cobras envoltas na vara, que hoje é o símbolo comum da medicina, mas isso é antigo. Então esse Deus, presta atenção aqui no pastor, gente, esse Deus era adorado, Esculápio, como Deus
da cura. Então existia esse sincretismo. Tem um detalhe, porque, irmãos, veja bem, quando alguém proclamava César é o Senhor, ele estava livre para adorar o seu próprio Deus. Então era mais ou menos assim que funcionava. Você não precisa ficar vindo ao templo de César todo dia. Basta que você venha uma vez, queime incenso a César e declare que César é o Senhor, o adore como Deus, e depois você está livre para ser judeu, para ser cristão, para ser qualquer que seja a sua religião. Mas você já se comprometeu com a sua fé. E muitos estavam assim, ó, não, o bom é que a gente tem liberdade religiosa. Que liberdade o quê? Era um sincretismo religioso, era uma mistura religiosa. E os crentes não aceitavam isso não. Que o quê? Só Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, é tão interessante porque os outros deuses não requerem exclusividade. Jesus requer. Jeová, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o único, Ele requer exclusividade. Ou é de todo o coração ou não serve. Ou é de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ou não dá. Não dá para você adorar dois deuses. Não dá para você, Jesus falou isso, não dá para adorar a Deus e a Mamon. Ou você se dedica a um e despreza o outro, ou amará um e aborrecerá o outro. Mas não dá para você ficar, César é o Senhor e Cristo é o Senhor. Ei, o nosso Deus requer exclusividade. Ou nós somos 100% dele, ou não somos. Pastor, que absurdo. Que absurdo o quê? Case-se. E diga para aquela pessoa que você casou: olha, fulano, vamos fazer um contrato de liberdade. Eu sou seu 90% da semana. Eu sou seu de segunda a sábado. No domingo, um dia só, eu vou me divertir com os outros ou com as outras. Quem aceitaria isso? E por que você acha que isso é demais no que diz respeito à fé? E se aquela pessoa gosta de dar esse tipo de pensamento, porque às vezes a gente fica achando, né, que radicalismo. Meu irmão, casa. E permita que o seu cônjuge seja infiel a você. Caso pensado, acordado, pelo menos 1 hora do domingo. Mas eu serei teu, de domingo a domingo, às 23 horas. De 23 horas a 0 horas. Eu serei dos outros, ou das outras. Ou 100% ou nada, irmão. Jesus requer exclusividade, é o seu coração todo. É a sua fidelidade por completo. Não dá para servir a Deus e querer flertar com o mundo. Não dá para seguir a Deus e querer seguir também o sistema maligno. Ou é de Cristo, ou não é de... Veja, os outros deuses não fazem questão disso não. Até porque não são deuses, irmãos. Você pode ser devoto dele, dela, dele, dela, dele, dela. Não tem problema nenhum. Mas Jesus não. Ou é meu ou não é meu. Só meu. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Amém? E não tem espaço para terceiros. Só existe espaço para dois numa relação. Nós servimos a um Deus e Ele tem um povo, uma noiva que Ele selou com o seu sangue, que Ele vai vir buscar. Só exclusividade. E aí o pessoal da época queria abrandar isso daí. Não, gente, é só um incensozinho, você queima lá, diz rapidinho, César é o Senhor, está liberado para ser cristão. Não dá. Não dá para fazer concessão. Além disso, irmãos, existiam as práticas religiosas ligadas à prostituição. Quem ia ao templo adorar os deuses pagãos da época, existiam as sacerdotisas
daquele Deus que eram prostitutas. Os cultos, os rituais dos cultos da época eram regados a muita orgia, a práticas sexuais livres no templo. Isso era de boa. Isso o Deus que eles serviam não fazia nenhum tipo de objeção, não está de boa. Ei, o nosso Deus está dizendo para nós isso, a mesma coisa que Ele disse para os irmãos lá em Pérgamo. Ele diz para nós aqui hoje, por todas as gerações, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Não dá para ficar numa vida livre, pastor. Deus quer que eu seja feliz. Não é, meu irmão? Tem gente feliz que vai para o inferno. Deus quer que a gente seja santo. Jesus não diz assim. Imagina os querubins cantando: feliz, feliz, feliz é o Senhor dos exércitos. Então seja feliz, porque eu, Senhor, sou feliz. Seja qual for a sua atitude, o que importa é que você seja feliz, porque eu te criei para ser feliz. Deus te criou para você ser santo, irmão. Amém? Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E essa mensagem estava sendo esquecida pela igreja. Olha lá como é que estão os adoradores dos outros deuses, se prostituindo, não tem problema nenhum. Mas o nosso Deus não. Seu corpo me pertence. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Seus membros devem ser dedicados a Deus. Sua mente, você não pode armazenar coisa ruim aqui dentro. Sua boca é consagrada a Deus. Apresente os vossos membros como instrumentos de justiça para servirem a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nosso Deus é santo, e Ele espera e requer santidade daqueles que o adoram, daqueles que o seguem. Nesse contexto aqui tem 2 pontos que eu queria considerar, segundo a análise de Jesus para a igreja. A primeira coisa é que essa igreja, como eu disse no início, era raiz, era forte no que diz respeito à perseverança na fé. Verso 13 diz que eles estavam verdadeira. Olha o que diz o verso 13. Você está no lugar onde Satanás mora, mas você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nesse ambiente hostil, a igreja de Pérgamo não estava declarando que César era o Senhor. Mesmo nesse ambiente hostil, neste ambiente de pressão, a igreja continuava dizendo: Jesus é que é o Senhor. Resultado disso, o Antipas foi o primeiro exemplo daqueles que não declaram que César é o Senhor. Ele diz assim: mesmo nos dias de Antipas. Quem era o Antipas? Antipas, irmãos, era o líder, o pastor da igreja de Pérgamo. E o Antipas manteve a sua confissão, a sua fé em Jesus firme e não negou o nome de Jesus. A consequência disso é que pegaram Antipas, embeberam ele em óleo e fizeram um touro de bronze e colocaram Antipas dentro do touro de bronze e colocaram aquele touro numa fogueira. Imagina aquele negócio fechado, feito de bronze, o corpo de Antipas besuntado de óleo. Aquele homem morreu sufocado, cozido, carbonizado. Irmãos, que tortura. Que exemplo para dizer, se vocês seguirem o caminho de Antipas, olha o que aconteceu com ele. Você acha que a igreja esmoreceu? Você acha que a igreja ficou batendo joelhos? Eles continuaram dizendo: Cristo, e somente Cristo
é o Senhor. Mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, ou minha testemunha, meu fiel. Essa palavra testemunha vem de um grego cuja raiz é Marte, ou mártire. Antipas foi um mártir, alguém que deu a sua vida pelo Evangelho. Irmãos, isso é ser raiz. Hoje tem crente negando Jesus, não é por perseguição não, irmão, por qualquer coisinha que tenha, abandonando a fé, ficando em dúvida, será que é? Nutella, fraquinho demais, qualquer coisinha que aconteça, está questionando se Deus é bom. Qualquer prova, qualquer doença, qualquer perda, está pondo em xeque sua fé. Qualquer coisinha que se ache cansado, está disposto a não andar mais com o povo de Deus. Qualquer decepção, já joga isso para a sua fé. Que fé é essa, meus irmãos? Está lá o Antipas, pode me jogar dentro desse touro. Estou nem aí. Eu imagino, irmãos, como é o testemunho de muitos mártires, que ao serem colocados, expostos às feras para serem comidos, colocados em piras para serem queimados pelo fogo, muitos deles faziam isso em meio a músicas, a canções e a orações. Tal como Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele olhava para o céu. Ele não via pedras, ele via o trono. E ele dizia: recebe o meu espírito. E ele ainda dizia: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Orando. E assim estava a igreja. Essa igreja não temia, irmãos, a espada de Roma. Ela temia a espada que saía da boca de Cristo. Ele se apresenta como aquele que tem uma espada que sai da sua boca, uma espada afiada que corta dos dois lados. É o poder da sua palavra, que muitas vezes conforta, refrigera, cura, ensina, mas muitas vezes o seu segundo corte é um corte de juízo. É um corte em que ele vem para confrontar a igreja, para dizer: está no caminho errado. Irmãos, essa igreja, de fato, se encontrava fiel. E quando a igreja se encontra fiel, ela desperta a ira de Satanás. Quando o crente se mostra resoluto, firme: eu não vou abrir mão da minha fé. Meu irmão, você declarou guerra contra o inferno. Glória a Deus por isso, porque é um momento que o cristão tiver paz com o inferno, ele está em outro lugar, em outro lado do campo, ele não está do lado de Jesus. Se o inferno tem paz conosco, irmãos, a gente já se desviou da fé há muito tempo. A gente precisa sim agradar a Cristo e saber, assim que a gente decidir isso, vai vir retaliação. Eu não sei porque tem crente que estranha, sinceramente. Pastor, está uma luta. E não era para estar, não? Sinceramente, irmão, vamos pensar direitinho. Pastor, é muita retaliação. E não era para estar, não? O estranho era se dissesse: pastor, só nadada de braço. O inferno parece que nem sabe quem eu sou. Problema, viu, irmão? Problema. Porque isso mostra que a gente não está fazendo cócegas, que somos uma igreja sem valor, é sal que perdeu o sabor, igreja morna, fria, que não abala o inferno mais. Quando Paulo chegou naquela cidade, disseram a respeito dele: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. A igreja, irmãos, parece que chega e ninguém percebe mais a presença dela. É uma igreja tímida, é um leão tímido, acabrunhado, quietinho, silencioso,
Que igreja somos nós, irmãos? Essa igreja não estava nem aí. Nós não vamos negar Jesus Cristo. Nós não vamos queimar incenso para César, porque só Jesus é o Senhor. Ah, meu irmão, o falso leão. Você sabia que tem um falso leão, né? Aquele que diz em Pedro, que anda ao vosso derredor, bramando como? Não é que ele é, porque só existe um leão. É o leão da tribo de Judá. Mas o outro, ele se finge, ele brama, ele ruge como o leão. E aí ele fica fazendo suas ameaças, e muitas vezes sim, retaliando. Mas isso faz parte de uma igreja firme, de uma igreja raiz. Mas irmãos, a análise que Jesus fez, ela também tinha um outro lado. Ao passo que ele via firmeza naquela igreja contra as perseguições, ele via uma fraqueza em relação à sedução. O verso que nós lemos agora há pouco, verso de número 14, vai dizer que Jesus, ele via que aquela igreja, ela tinha uma flacidez e não uma firmeza, no que diz respeito a algumas doutrinas e práticas que estavam entrando naquela igreja. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Vocês lembram, quem estava aqui quinta-feira passada, que os nicolaítas era parte de um grupo que estava no meio da igreja e que pregava uma doutrina de que não tem problema pecar, porque Deus sempre vai perdoar. Então Deus não está nem aí para o seu pecado, Ele te ama, Ele quer ver você bem. E se você pecar, não tem problema, você pode pecar. Existe uma hipergraça que te alcança. Você não tem que ficar preocupado com o pecado. Você tem que ficar preocupado em estar bem. Oh, que coisa, irmão, sutil. Que coisa, irmão, que parece soar bonito aqui, ó. Mas é morte na panela. Desde quando a gente, o crente, não tem que ficar preocupado em errar? Irmãos, a gente tem que ser vigilante. A Bíblia diz: ei, vigia e ora para que você não entre em tentação. Não é o fato de você cair, é o fato de você entrar no campo da tentação, porque corre o risco de você cair. Eu sei, você também não é ingênuo, sabe que existe perdão para aquele que se arrepende, mas não há para aquele que acha que é brincadeira o evangelho de Jesus, que é uma coisinha assim, eu peco e tô nem aí, tô nem aí. Não tem uma musiquinha feia que cantava assim, né? Uma praga que passa, graças a Deus acabou essa praga, né, irmão? Mas, irmão, tem crente assim, tá nem aí. A sua consciência não pesa mais. Ele não chora mais quando erra. Seu coração não se comprime mais. Para ele está tudo bem. É mais um pecado. E Jesus vai me perdoar mesmo. É como se o inferno não existisse. É como se a condenação não existisse para aqueles que erram. Irmãos, a gente não está mais debaixo de condenação, mas quem não está mais debaixo de condenação é quem está em Cristo, não é quem está em pecado, não. Tem gente que quer ficar debaixo do pecado a vida toda. E a Bíblia diz que aquele que tem a divina semente não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus está nele, e ele não pode viver pecando. O pecado, ninguém está livre dele. Nenhum de nós somos perfeitos, nem longe, mas longe. Agora, se alegrar com a prática do pecado e achar que isso é normal, isso não é cabeça de crente convertido. Isso é cabeça de nicolaíta.
E ainda tinha uma outra doutrina, que era a doutrina de Balaão. Você lembra do Balaão? Balaão era um profeta que foi alugado. O rei Balaque, rei de Moabe, está lá em Números 23, 24, 25. O rei de Moabe contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque pensou assim: eu não dou conta de sair na mão com esse povo, não. Esse povo aí que está aí, ó, eles já derrotaram os 2 reis, fora o do Egito. Nós não vamos na mão contra eles, não, porque tem um negócio de um Deus aí que ajuda eles. Então nós vamos contratar um profeta, meia boca, mas é um profeta. Nós vamos pagar para ele, ele vai amaldiçoar o povo, porque esse povo vence só na mandinga mesmo. Só pode ser, porque na mão eles não perdem, não. Vamos contratar um profeta para jogar umas pragas nesse povo aí. E contratou o Balaão. Balaão, tá bom. Até a jumenta do Balaão era mais inteligente do que ele. Porque repreendeu o profeta. Deus permitiu que a mula falasse, ela começou a falar e o homem não se tocou. Mas o Balaão insiste e vai. Vai no monte e vê o povo como um rebanho, espalhado sobre a campina, um povo bem assentado. Irmãos, o Balaão não conseguia abrir a boca para amaldiçoar. E ele chega a dizer: como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Glória! Você pode dizer um aleluia, irmão? Deixa eu dizer. Irmãos, a gente não despreza o império, o mundo espiritual, o mundo das trevas. Nós devemos ser prudentes. Mas veja bem, irmãos, ou a gente confia no Deus que a gente serve, porque o que eu vejo de crente assim, amedrontado, na possibilidade de uma macumba estar sendo feita contra ele. Não, pastor, será que estão batendo tambor? Será que estão colocando meu nome? Será que estão isso? Irmão, presta atenção. Você acha que Satanás vai mandar? Tinha um papel chamado, antigamente, quem é mais antigo vai lembrar, as moças, as mulheres, tinha um papelzinho, a Tássia de vez em quando mandava umas cartinhas para mim, no chamado papel de carta. Era rosinha e tinha cheirinho também. Tinha uma caneta perfumada, que ela escrevia assim, era de cheirinho de morango. Você acha que Satanás faz isso? Vou mandar uma cartinha, num papelzinho de carta, escrita numa canetinha com cheirinho de morango. Não, parece que a gente não está nesse mundo, não. É lógico que Satanás vai tentar contra a sua vida. É lógico que agora, o que a gente não pode é dar brecha, irmão. Maldição sem causa não encontra pouso. Não tem lugar. Se o crente não tem dado brecha, irmão, não tem por que ficar temendo. Mas será que estão fazendo trabalho? Mas será que estão? Mas irmão, é lógico que estão. Não precisa ser profeta para dizer não. Se não é esses profetas que dizem assim, um trabalho foi feito contra você, só um? Sinceramente, irmão, vamos pensar direitinho. Vários, irmãos. Agora, nós servimos um Deus que já nos abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta está lá, eu tento amaldiçoar esse povo, mas eu não consigo amaldiçoar esse povo. Eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Sobre tua tenda não vale encantamento, meu irmão. Aleluia. Aí o Balaão ficou na iminência de perder o seu salário. Profeta de aluguel, só profetiza quando recebe. Aí ele tem uma ideia. Ô Balaque, na verdade, não tem macumba, mandinga, feitiço que esse povo aí receba. Mas tem um jeito.
se a gente abrir as fileiras dele, abrir uma brecha entre as fileiras desse exército, que se encontram bem ajuntado como um rebanho, e eles pecarem contra Deus, aí a gente ganhou, irmão, a gente ganhou, irmão. Vamos fazer o seguinte, pega umas donzelas, donzela no bom sinal, pega umas moças, piriguete, moabita, piriguete, e joga no meio deles. Os bonitão lá de Israel que forem fé frouxa, vão logo cair. E a gente traz pecado no meio do povo. Ah, presa fácil, Balaque. É só isso. Aí a piriguete vai, seduz o rapazinho lá. Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 25. E assim fez Balaão, separou umas moças lá dos moabitas, tudo saia curta, tudo de top. Ei, crente, ô crente. Tem gente que diz assim, ô pastor, mas a Bíblia disse para a gente se vestir, isso homem e mulher, de forma modesta, gente, de forma santa. As piriguetes dos moabitas estavam vestindo aqui só roupa sensual, mostrando um biguinho, mostrando as coxas. Então, pelo amor de Deus, o que atrai sensualidade? Não é que a gente aqui defenda legalismo, moralismo, não tem ninguém na frente com trena para medir o espaço da saia, não tem isso, irmão. Aqui não tem esse negócio de dizer pode, não pode usar maquiagem, esse cabelo da irmã não pode, não tem nada disso não, irmão. Mas pelo amor de Deus, não vamos confundir liberdade com uma oportunidade da gente mostrar o que não deve mostrar. Seu corpo, minha irmã, tem uma pessoa abençoada que Deus está preparando que vai querer ver depois que casar. Mas até lá, olha, moabita, vai lá, veste para matar, vai lá no meio do povo. Ah, meu irmão, não deu outro. Número 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Deu certo, gente, o plano de Balaão deu certo. Você acha que eram moças recatadas? Moças assim, com pudor? Oi, tudo bem, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança de fidelidade entre nós. Eu sou uma santa moabita, que nada, irmão. Estas, verso 2, convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. Olha como misturou sexualidade com religiosidade. À medida que o povo de Deus se comprometeu sexualmente com as filhas de Moabe, a porta se abriu para oferecer sacrifício a outros deuses. Era uma questão de estalo de dedo. E elas, quando conseguiram seduzir o coração dos homens israelitas, os convidaram aos sacrifícios dos seus deuses. Diz o verso 2, o povo comeu a carne dos sacrifícios. Essa carne é oferecida a quem? É o nosso Deus lá em Moabe. Vamos comer, vamos misturar aqui, nós somos um só. Adorou os deuses dessas mulheres. Verso 2. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor, ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor.
Naquele momento, olha o que aconteceu. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Olha, irmãos, a falta de vergonha. O povo perdeu a vergonha. Está lá Moisés chorando, Deus tem misericórdia, porque uma praga havia sido derramada sobre o povo. Está lá Moisés chorando, passa um bacana israelita com uma mulher midianita abraçado, sorrindo, e entra na tenda para terem relações. Na frente de Moisés e do povo, irmão. Olha o que aconteceu. Verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram, veja comigo o verso 9, os que morreram da praga foram 24.000. Irmão, presta atenção. Não usou-se espada, não usou-se lanças, mas 24.000 homens morreram. Fácil demais. Gente, a gente não precisou lutar contra eles, só bastou lançar sedução no arraial. Quando eles pecam, se tornam fracos. O próprio Deus deles, que é santo, que não permite esse tipo de comportamento, ele julga. O que é que estava acontecendo na igreja de Pérgamo? Satanás mudou a estratégia. Nós não conseguimos fazer esses crentes declararem que César é o Senhor. Tem jeito. Eles são raiz. Mas Satanás sabe onde ele golpeia. Satanás sabe o ponto fraco onde ele ataca. E ele sabia que aquela igreja era uma igreja suscetível à sedução. E está lá uma doutrina de Balaão, dizendo, olha, tem um jeito dessa igreja cair. Coloca sedução no meio deles. Coloca liberdade total. Deixa esse povo pensar que pode fazer tudo o que tem que fazer. Não repreende mais essas questões pequenininhas. Deixa. Irmãos, imoralidade, idolatria, está um bolo. Joga umas menininhas lá dentro. Joga umas seduções fortes e essa igreja cairá. 24.000. Uma espada não foi usada. Veja como a gente se torna fraco, irmãos. Como o nosso testemunho se torna fraco. Quando a gente começa a aceitar pecado no nosso meio de boa. Não, pastor, tem que... Abra a cabeça. Nós estamos num tempo diferente. Irmãos, eu concordo. Tempos passados, a igreja, ela coava camelo, coava mosquito e engolia camelo. Tempos passados, nós tropeçávamos em muitas coisas que a gente errou como igreja. Você não pode ter televisão na sua casa. Não, o problema não é a televisão. O problema é que você assiste. E o problema, irmãos, a gente ficou batendo martelo em coisinha pequenininha assim. Crente, você não pode usar bermuda não, crente. Vai. Irmãos, eu já vi na minha época de adolescente, eu não era crente, eu sabia que eram crentes porque chegava aquele ônibus, um monte de gente com Bíblia na mão na praia, e eu vim de um contexto de praia,
E eu via gente tomando banho de praia com calça e camisa assim como eu estou agora. Irmãos, eu não quero criticar a fé de ninguém. Cada um tem a sua própria fé. Mas dizer que isso daí está na Bíblia, você não pode, irmão, usar. Uma vez um irmão me parou na rua e disse assim: ô seminarista, eu era de uma outra igreja, onde é que começou o carnaval? Na Bíblia. Eu digo, essa pergunta é forte. Eu já li a Bíblia, eu nunca vi a palavra carnaval lá. Esse pois tem. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas começaram a dizer: Barrabás, 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 Barrabás. Irmãos, ele falou isso para mim. E ele dizia assim: as mulheres, pastor, começaram a passar batom. Ali, ó, espírito de Jezabel, passou batom, pintando unha. E ali começou o carnaval. Só que esse irmão que estava falando comigo já devia estar casado umas 3 ou 4 vezes. Aí o problema é a unha que pinta, não é a mulher que fica trocando não, né? Está entendendo, irmãos? Que a gente às vezes fica catando pernilongo, quando está entrando é gavião dentro da igreja. Agora o que eu quero dizer, irmãos, que não é por isso que a igreja abriu as portas para o pecado. Que não é por isso que a igreja não tenha que ter sua linha de santidade. Dizer, irmão, isso daí está errado. Esse negócio que você assiste aí, no crente não assiste não. Esse negócio que você ouve aí, crente não ouve não. E esse jeito que você está falando aí, que sua esposa, crente não fala não. Esses palavrões que você está falando aí, crente não fala esses negócios não. Crente é diferente, irmão. Mas não é diferente pelo tamanho da saia, da roupa, enfim. É da vida dele em compromisso com Deus. A minha língua é santa, a minha mente é santa. Se eu tiver um namoro, vou ser santo nesse namoro. Se eu sou casado, vou ser santo também no casamento. Eu vou tratar meus filhos, minha esposa com honra, não vou bater. Irmão, você sabe que tem muita crente que apanha. Graças a Deus em Hebron não. Porque se for em Hebron, irmãos, a gente diz um conselho: Maria da Penha. Prende que eu vou visitar ele na cadeia. Eu visito, irmão. Estou brincando não. Teve uma irmã que chegou uma vez, meu marido, eu digo, pode ligar para... Quer que eu te leve lá? Eu te levo. Você está batendo, você vai fazer exame de corpo de delito, você vai denunciar esse rapaz, ele vai para a cadeia. Vai. E quem sabe Jesus não coloca um José lá da Penha para dar um safanão no ouvido do sujeito, para ele consertar o caminho dele. E eu vou lá pregar para ele depois também. Irmãos, isso daí a gente precisa abrir os olhos. Abrir os olhos. A igreja, ela se torna frágil, flácida, Nutella, quando ela vai aceitando sedução na sua vida. Balaão, Nicolau, está dizendo, pode pecar, bacaninha. Pode, problema nenhum não, Jesus perdoa, está tudo de boa. Deixa eu concluir. 2 ações de Jesus sobre a igreja. A primeira, de juízo. Ele diz, se não se arrepender. Irmãos, olha a palavra que Cristo dá. Leia comigo, eu já estou finalizando. Verso 16. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí. Olha o que Jesus está dizendo, eu vou até aí, viu? Mas não é para encher a casa de glória não, viu? Não é para derramar cura, libertação e salvação não, eu vou até vocês. Sem demora. E vou lutar contra eles. Contra eles quem? Contra os inimigos da igreja? Não. Contra Roma? Não. Contra quem está na igreja
e quem está de boa, dizendo assim, essa doutrina de Nicolau é o 10. Eu posso ser crente de qualquer jeito, glória, ainda diz glória. Eu vou lutar contra eles com a espada da minha boca. Não vai ser a espada de Roma, não. Vai ser a da minha boca. Irmão, você já ouviu Jesus dizendo que vai lutar contra a igreja? Mas veja, não é a igreja que está levando a vida a sério, não. É a igreja que está cambaleando. Porque dentro de um mesmo lugar, irmãos, existe a igreja nominal. É aquela que diz assim, eu fui batizado nessa grei, nessa santa e amada igreja. Meu nome está no rol de membros. Isso é bom, tem que fazer isso, viu, irmão? Mas isso é a igreja nominal, é a igreja visível, é aquela que a gente vê. Mas no mesmo ambiente existe a igreja visível, existe a igreja invisível. É aquela que Jesus vê, que ele diz assim, aquela me pertence. E eles não contaminaram as suas vestes. E eles vão andar comigo vestidos de branco, porque são dignos. Está lá em Apocalipse. Então tem gente dentro da igreja, irmãos, que não está nem aí. E que está achando que vai para o céu. E que ainda diz assim, fui eleito antes da fundação do mundo. Quem sou eu para... Eu tenho que zelar pela minha vida. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O crente, ele dá fruto de arrependimento. Fruto se mostra. Como é que eu sou crente e eu não tenho um fruto de arrependimento? Tudo está certo na minha vida. Irmãos, a gente tem que fazer sempre aquela análise. Deus, o que está errado, corrige. Eu quero ser parte, irmãos, não apenas da igreja visível. Eu quero fazer parte daquela igreja que Jesus está vendo. Que ele diz assim, ele é meu, ela é minha igreja. E Jesus está dizendo que vai lutar contra essa igreja, que se diz igreja, mas que está vivendo de acordo com a doutrina dos nicolaítas. Pode pecar, mas peca para valer mesmo. Que Jesus no final vai levar todo mundo para o céu, aleluia, e vai todo mundo ficar feliz, feliz. Ele está dizendo que vai lá, e vai lutar com a espada da boca dele, juízo. E o juízo começa pela casa de Deus, irmão, pela casa de Deus. Eu lembro de uma experiência que o pastor Cote contou, e ele disse que foi numa igreja. E, irmãos, essa igreja tinha uma história que ficou gravada, não é somente na igreja, não, é na cidade. Diz que um tempo aquela igreja estava vivendo assim uma vida mais ou menos, e Deus levantou uma palavra, um profeta, uma profetisa, que diz assim, eu vou levar desta igreja a pessoa que está pronta para subir. Em outras palavras, eu estou vendo a atitude, a vida dessa igreja. Era uma palavra dura, de arrependimento e de juízo. E ela dizia assim, e uma pessoa, ou a pessoa que está preparada, se hoje acontecesse o arrebatamento, ela vai morrer. Irmãos, de uma igreja de não sei quantas centenas de pessoas, só iria morrer quem tivesse preparado. Eu imagino muita gente orando, dizendo assim, graças a Deus que eu não estou. Morreu. O pastor, naquela manhã, morreu. Irmãos, se alguém suspirou aliviado, na verdade ele deveria suspirar em agonia. Porque se a intenção foi, graças a Deus não fui eu, é sinal de que eu não estou pronto. Se a trombeta tocar hoje, eu não subo.
Se Jesus me chamar ou chamar a noiva dele, eu não vou. Deu para entender a gravidade, irmão? E ele está dizendo que vai nessa igreja aqui de Pérgamo e vai lutar contra ela. E para finalizar, não é só juízo, diga glória a Deus. Tem recompensa também. Amém? Ele está dizendo que vai dar do maná, o maná escondido. Teve uma época que Moisés disse assim, Deus falou para Moisés, o maná foi o que sustentou o povo durante 40 anos, e Deus disse assim, separa num pote de ouro 2 litros do maná, para que sirva como memorial para as gerações futuras. Foi guardado num pote com a capacidade de 2 litros o maná, e foi colocado dentro da arca. Jesus está dizendo aqui, que o vencedor vai comer do maná escondido. O maná sustentou o povo durante 40 anos, irmãos. O pão da vida vai sustentar a igreja durante toda a eternidade. Jesus é o pão da vida. E Ele vai ser esse maná que vai te dar graça, força e suprimento toda a eternidade. E vai dizer também, vou lhe dar uma pedrinha branca. E nessa pedrinha um nome escrito, um novo nome escrito. O que é essa pedrinha branca, irmãos? Essa pedrinha branca era usada para alguns casos. Por exemplo, quando alguém estava sendo julgado, estava lá o camarada acusado de um delito, e o júri, o juiz, estava analisando o caso. Se ele fosse culpado, ele receberia uma pedra escura, condenado. Agora, se ele fosse absolvido, ele receberia uma pedra branca. Jesus disse, eu vou te dar uma pedra branca. Ao vencedor, não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. Você está absolvido. O sangue do Cordeiro te absolveu, te justificou, te perdoou, te purificou. Está aqui a pedra branca, meu filho. Essa pedra também era usada como um ingresso, uma entrada, uma permissão para você entrar num banquete. Então, eu vou fazer uma festa de bodas de prata daqui a 4 anos. Lindeza. E eu vou dar uma pedra branca aos meus convidados. Significa que você pode entrar na minha festa e comer de tudo que vai ter lá. Só se você receber o passe livre, que é a pedra branca. A Bíblia fala daquilo que é chamada as bodas do Cordeiro. Irmão, será uma festa inigualável. Será uma festa única. A Bíblia diz que o Cordeiro estará lá. E o Cordeiro nos servirá. Irmãos, e para entrar nessa festa, é como se ele estivesse dizendo assim, está aqui a pedra branca, pode entrar. Você tem direito, você tem livre acesso, você vai gozar da alegria do seu Senhor. Entra neste gozo, entra nesta festa, entra nesta alegria. Você tem a pedra branca, ao vencedor darei a pedra branca. E está dizendo que tem um nome novo escrito. Irmãos, eu não sei como eu vou me chamar. Mas você vai ver que Deus, ele sempre fazia algo assim. Abraão, você não vai ser mais chamado Abrão. Abrão é pai exaltado, mas eu vou te dar o nome de Abraão, que é pai de multidões. Sarai, você não é só uma mãe, uma alegre, você vai ser uma mãe de multidões também. Vou te dar o nome de Sara, não mais Sarai. Deus muda o nome de Jacó. Não mais suplantador, enganador, mas Israel, príncipe, que lutou contra Deus e prevaleceu. Eu vou mudar seu nome, Saulo, porque seu nome está estigmatizado como um perseguidor. Vou te dar um novo nome. Seu nome vai ser Paulo. Irmãos, Deus vai fazendo isso aqui e ali, ressignificando, mudando nomes, dando nomes. O nome dele vai ser João. Quem escolheu o nome do filho de Isabel e de Zacarias foi Deus. Vai ser João.
Irmãos, está dizendo que nessa pedrinha vai ter um novo nome lá. Talvez a gente pense assim, vou chegar lá, vai ter um histórico na minha vida, de muitas coisas ruins. Não. Tem uma nova história para nós. Tem um novo sentido para tudo, irmão. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Eu queria convidar você a ficar de pé. E vamos orar ao Senhor. Perdoe pela hora. Mas eu queria encerrar com uma breve oração. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Eu queria que a gente orasse. Você sabe o que significa Pérgamo? Casado. O significado da palavra Pérgamo é casado. O que é que Jesus estava querendo dizer? Você é minha noiva. E como minha noiva, você tem uma aliança de fidelidade comigo. Não siga o sistema da Babilônia, a grande prostituta Babilônia. Você é minha noiva. Eu vou casar com você. Aleluia. Uma aliança, irmãos, e é isso que nós vamos orar. Deus, o Senhor fez uma aliança conosco. E eu quero, Senhor, me manter firme. Nesse mundo que me tenta. Nesse mundo que tenta me seduzir. Me afastar. Eu quero estar firme. Firme no testemunho, mas também firme na santidade, firme no compromisso de te agradar. Eu sei, Senhor, que sempre existirá perdão, mas eu não quero brincar com a graça, eu não quero brincar com a santidade. Foi por causa de um pecado que 24 mil homens morreram, e eu não vou dar, Senhor, legalidade para que o inferno se alegre. Eu quero alegrar o Senhor. Eu quero fazer o rosto do Senhor brilhar. Eu quero despertar, Senhor, alegria no teu coração. Como um filho que ama o Pai, como um filho que agrada ao Pai. Deus, assim queremos, como tua igreja, pedir misericórdia. Nesse mundo, Senhor, que vivemos, onde a tua palavra diz que Satanás é o príncipe deste mundo, que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos nesse mundo muitas vezes hostil à nossa fé, muitas vezes que persegue aqueles que professam fé em Jesus. Dá-nos firmeza, Senhor, para estarmos diante da tua presença e não negarmos o teu nome, mas dá-nos firmeza também, Senhor, quando Satanás tentar mudar a sua estratégia, quando muitas vezes ele tentar usar a arma chamada sedução. Ó Deus, guarda os nossos pés, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não deixe que os nossos pés vacilem. Firma-nos, Senhor, firma-nos na verdade, firma-nos na rocha. Não permita, Senhor, que nos desviemos. Não permita que nos afastemos. Não permita que um coração de incredulidade, ó Deus, nos domine. Tenha misericórdia de nós. Afasta-nos, Senhor, de tudo aquilo que te desagrada. Corrige-nos, Senhor, como um pai corrige o seu filho a quem ama. Disciplina-nos, repreenda-nos se for necessário, mas não nos deixe, Senhor, ó Deus, viver uma vida longe de Ti. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite e por esse tempo que aqui passamos. Leva-nos agora em paz, leva-nos em segurança para as nossas casas e dá-nos uma noite abençoada. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, 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 amado. Deus te abençoe, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Você que esteve conosco até aqui, Deus abençoe sua vida. Esperamos um dia você aqui conosco, participando do culto,
adorando conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe.